As receitas de medicamentos controlados poderão ter um prazo de validade aumentado, isso enquanto durar a pandemia do coronavírus. Uma proposta que está em tramitação na Câmara, inclusive é uma sugestão do Conselho Federal de Medicina, já prevê essa prorrogação. Nós vamos conversar nesta edição com um parlamentar que também é médico, deputado Zacarias Calil, que é do DEM de Goiás. Bem-vindo, deputado Zacarias. Obrigado, um prazer estar com vocês. Eu queria, deputado, que o senhor falasse para a gente que medicamentos que podem ser abrangidos ou se são só realmente os controlados. São todos os medicamentos. É interessante dizer que, por exemplo, uma receita de um medicamento comum, e um diabético, por exemplo, ele toma um determinado medicamento, metformina, e de repente ele tem apenas 3 meses, que você coloca na receita uso contínuo. Então, passou 3 meses, venceu essa receita. E com isso nós vamos aumentar esse prazo de validade por tempo indeterminado enquanto perdurar. Por exemplo, se for um medicamento controlado, que é muito complicado. Eu, por exemplo, trabalho com crianças. Imagine você, a mãe, pegar um medicamento controlado que o filho utiliza no caso de convulsões, né? Ela tem que retornar lá para pegar uma determinada quantidade de medicamentos, tanto na farmácia quanto no consultório médico. Isso aí agrava mais ainda, né? A condução, transporte, a chegada, até retornar à farmácia. Então, com isso, esses medicamentos também seriam incluídos em todo esse processo. Agora, deputado, o Conselho Federal de Medicina tinha proposto 90 dias, e esse projeto ele prevê por prazo indeterminado. O que é mais viável nesse caso? O mais viável é por tempo indeterminado, né? Porque 90 dias a gente acha que não vai ser um período que vai perdurar, pode ser que vai aumentar, ninguém sabe, porque é um vírus desconhecido, né? Então, o período pode durar aí até o final do ano, ninguém sabe, dependendo da região do país. Então, é melhor a gente tomar uma posição, como já existe um projeto de lei de 1973, dizendo que nos casos de pandemia, esse processo poderia sim ser por tempo indeterminado. Nós fizemos essas emendas. Então, outra coisa que eu acho interessante, veja bem, é que essas receitas têm que valer em todo o território nacional. Isso é bom. Tempo, é bom só até citar isso, né? Exato. Há pouco tempo atrás, eu tive um problema em Brasília. Eu fiz uma receita para um colega parlamentar, que ele estava sentindo a dor naquele momento, fiz a receita, carimbei com o meu CRM de Goiás. E aí ele foi na farmácia, eles não quiseram vender o medicamento para ele, dizendo que era de outra unidade. Exatamente, quer dizer, mas veja bem, as normas do Conselho Federal de Medicina determina que uma receita emitida num outro estado, ela teria uma validade de 30 dias. Ela tem validade, só que ninguém respeita isso. Só que agora, com essa emenda, essas farmácias vão ser, sim, notificadas no caso de recusa desse produto. Agora, oi, deputada. Eu queria que o senhor falasse também sobre a norma, uma regulamentação que a Anvisa já fez e também o Distrito Federal já emitiu uma circular permitindo essa prorrogação. Nesse caso, ainda é necessária uma lei para garantir essa prorrogação? Eu acho que sim, né? Porque é a nível nacional. Por exemplo, o Distrito Federal poderia sim pegar só a regionalização aí, né? Do Distrito Federal. Quer dizer, então essa lei ela é abrangente a todo o país. E, inclusive, tem outro projeto nosso também que fala em relação aos exames laboratoriais e essas receitas também serem emitidas por e-mail, com assinatura digital do médico. Por exemplo, se você tem um remédio controlado, você perdeu a receita. E aí? Você entra em contato com o seu médico, ele pode emitir a receita em 2 vias com assinatura digital. Isso é importante. Vai estar previsto isso no projeto? Exatamente. Todo esse processo, porque facilita o paciente com esse confinamento social, assim, isolamento na realidade, né? Desculpa o termo. Esse isolamento não permite que as pessoas saiam procurando pronto-socorro,
né? As pessoas saudáveis, porque eles são pessoas saudáveis. Eles não têm outra doença, sendo doença de base, e de repente são idosos que eles podem adquirir uma doença, né? Um coronavírus, numa situação dessa, numa unidade hospitalar. Agora, tem um outro assunto que o senhor, como médico, queria que o senhor avaliasse, é que o governo determinou o adiamento dos reajustes de medicamentos, que estava previsto agora para abril, por mais 60 dias, mas a indústria farmacêutica está alegando que ela nem sequer foi consultada. Como é que o senhor avalia? Não, então, esse projeto já acho que vai entrar na pauta, né? Então, eu não sei se vai discutir ou se vai ser por decreto, mas é extremamente viável, porque as pessoas também não estão tendo condições de comprar nada, né? Às vezes ele deixa de comprar o medicamento para comprar o leite para o filho dele, né? Porque nós sabemos que a situação econômica do país, principalmente essas pessoas de baixa renda, eles não têm às vezes nem o almoço, o jantar, né? 2, 3 refeições por dia. Isso é praticamente inviável em algumas regiões, em situações, em alguns bairros. Então, assim, é muito válido o governo não aumentar. Aliás, o governo não devia aumentar nada, porque a recessão está aí na porta de todo mundo reclamando. Os médicos também estão reclamando muito, porque eles não têm consultórios, eles não têm pacientes. E mesmo que você vá abrir a verticalização, você não vai ter ninguém para ir lá consumir. E o pessoal ainda não percebeu isso. Então, assim, mesmo se determinado comércio hoje, se você abrir, você vai ficar lá matando mosca, né? Então, as pessoas não têm dinheiro, então tem que estabilizar, sim, a economia. Olha só que interessante. Hoje eu vi vários noticiários informando que vários funcionários, servidores que trabalham com os pacientes internados estão adquirindo doença. Então, o que está acontecendo? Eles estão isolando essas pessoas. Os servidores estão sendo prejudicados também por isso. Existe uma falta de EPIs hoje no Brasil, né? O governo ainda não sancionou todas as leis para que esse material estar disponível. Então, esses servidores estão sendo afastados. Hoje, no Brasil inteiro, daria mais ou menos quase 1.000 servidores, porque eles são portadores da patologia. Então, o que eu fiz? Fiz um projeto dizendo que determinados profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos de laboratório, bombeiros, polícia militar, todos que atuam nessa área, fisioterapeutas, a cada 15 dias poderia fazer o teste para ver se eles estão positivos ou não. Isso é importante, porque eles nem sabem o que está se passando. De repente, você está positivo e tem que se afastar e tem que ir para casa. E aí você tem seu marido, seu filho, sua esposa, que podem, sim, ser contaminados. Então, é uma medida muito importante que a gente possa realizar esse teste a cada 15 dias nesses servidores. É um custo alto? Mas necessário. A vida, né, ela não tem preço. Tá certo. Deputado, muito obrigada mais uma vez. A sua participação aqui é muito importante. Estarei sempre às ordens. Obrigado. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima.